Efésios, capítulo 3, versículos de número 13 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós lemos, que Tu abra o nosso entendimento para compreender, e que o Teu Santo Espírito agora esteja nos instruindo e nos guiando em tudo que for dito aqui. Assim pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Sabe, todos entendem que para que nós possamos gozar de uma boa saúde, entre tantas coisas, sim, o essencial é que nós tenhamos uma boa alimentação. Então, uma má alimentação, além de não sustentar os nossos corpos, pode também nos deixar doentes. E Jesus disse que nos últimos dias haveria terremotos, os quais estamos vendo. Ele disse que havia pestilências, e estamos vendo, né? O que aconteceu lá na China, o que está acontecendo agora, né? Ali é no Pará. Eu não estou acompanhando muito bem as notícias, mas parece que tem a síndrome da vaca louca ali no Pará. Nós não tínhamos isso, não era muito comum, né? Mas uma vez que nós temos um filho do diabo como presidente, isso já abre as portas do inferno para amaldiçoar todo o país. Por isso que eu digo que temos que estar sempre orando aqui pelo país. Porque agora, mais do que nunca, as pestilências e tudo mais se abrem. Fome também era outra coisa, um outro sinal que Jesus disse que viria. Mas nós entendemos perfeitamente que não é apenas a questão de fome natural por pão que está havendo aqui no mundo, mas também está havendo uma fome espiritual da palavra de Deus. As pessoas estão cada vez mais famintas. Hoje já não é mais possível encontrar a palavra de Deus sequer nos lugares onde teoricamente nós deveríamos encontrar, que são aí no tabernáculo da mensagem, por exemplo. E hoje a fome espiritual é tanta que, seja o que for que o ministro estiver ensinando ali naquele tabernáculo, ele vai ter que lhe dar ouvidos. Por mais doentio, por mais pervertido que seja o seu ensino. E ainda que o alimento lhe seja prejudicial à sua saúde espiritual, à sua alma, eles vão comer mesmo assim, porque eles não têm outra coisa. Não tem uma referência, não tem uma base. Porque veja, o irmão Branham, ele disse que qualquer pregador, ele vai ter o seu seguidor. Ele disse isso. Qualquer pregador, não importa o que ele pregar, ele vai ter alguém para segui-lo. Vai ter. Porque as pessoas não sabem mais discernir o certo do verdadeiro. Então, meus irmãos, o irmão Branham disse isso. Quando você tem fome, você come da lata de lixo, se for possível. Não é isso? No espiritual é mais ou menos isso. Tem gente aí tentando se alimentar, mas comendo da lata de lixo de certos tabernáculos. Certos tabernáculos são latas de lixo. Tem gente lá comendo disso. Porque tem fome. É uma fome. Estava prometido isso. Mas veja, quando você tem fome, eu disse, se come qualquer coisa e em qualquer lugar. Então, por isso que é um dever, né, do ministro de Cristo dar para a igreja o alimento certo. Para a igreja de Cristo. E o alimento certo na sua devida estação, no tempo certo. Amém? Atalaia como está a noite de 60. Deus disse na Bíblia, tome cuidado com o rebanho sobre o qual o Espírito Santo te constituiu atalaia. Certifique-se de que eles sejam alimentados com a comida certa. Um alerta para todos os ministros. Preparando-se para a vinda do Senhor. O que vai preparar a igreja para a vinda de Cristo é estar bem nutrida, bem alimentada, com o alimento certo, da estação certa. Mas infelizmente, meus irmãos, o que está acontecendo? Muitos ministros aí estão sendo reprovados por não saberem como cumprir com o seu ofício. Então é totalmente irrelevante se o tamanho da igreja, da organização, o tabernáculo, seja o que for pequeno.
ou se o ministro que está ali não é muito popular, conhecido, pouco importa isso aqui. Desde que ele esteja ali interessado em levar, isso que o Umbanda disse aqui, a comida certa, né, o alimento certo para a noiva de Cristo. Mensagem: a lei tendo uma sombra, de 54. Aqui, há algum tempo atrás, um simples pequeno fazendeiro era um bom fazendeiro, ele não tinha muito celeiro, ele não tinha muito com que trabalhar, mas era um homem trabalhador. Isso me faz lembrar de alguns pastores, talvez, que podem não ter uma igreja muito grande, ou muito assim, mas eles são diligentes. Eles gostam de trabalhar e trazer algum alimento espiritual para a igreja, pregar toda a palavra. Amém? Um bom ministro diligente vai se preocupar com isso. Ele vai ter esse cuidado. Então, aqui você viu que Paulo falou do homem interior que é alicerçado, que é fortalecido através da fé de Cristo em seus corações. O que é exatamente este homem interior que Paulo fala? O irmão Branham nos explica, ele falou muito sobre isso. Este homem interior nada mais é do que a nossa própria alma. E a nossa alma, esse homem interior, ela só vai encontrar satisfação na palavra de Deus. E as nossas almas somente vão se alimentar das coisas boas que Deus escreveu. Amém? Mensagem: a ele ouvi, de 58. Muitos sermões aqui sem tradução, queridos. E através das eras, cada pessoa que lê a palavra de Deus obtém uma bênção por lê-la. Sim, se você é eleito, você é abençoado toda vez que você lê a palavra. Amém? Você pode ler, reler quantas vezes, sempre vai ter uma coisa ali, alguma coisa que vai iluminar a tua mente, o teu coração. É bênção para o cristão. E ela faz algo a você. Sim, se você lê a palavra e nada acontece com você, tem alguma coisa errada aí. Isso leva a uma comunhão mais próxima com Deus. Sim, leitura da palavra, estudo da palavra, ouvir, ler a palavra. Isso te aproxima mais da comunhão com Deus. Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. A alma de um homem vive na palavra de Deus. Isso o fortalece, o homem interior. E nos faz sentir bem saber que nossas almas podem se alimentar das coisas boas que Deus nos escreveu. É a sua carta para a sua igreja, e é tão inspirador quando lemos: faz algo para nós que nada mais faz. É isso. Amém? Então tem coisas que você só vai encontrar resposta na palavra de Deus. Há mudanças e câmbios que nós precisamos em nossas vidas que só a palavra de Deus vai conseguir produzir. Então veja, este homem interior que está em nós, ele tem que ser alimentado. Da mesma forma como o homem exterior. Porque se o homem interior, que é a nossa alma, se ele não for alimentado corretamente, uma banda disse, este homem interior, essa alma, ela pode morrer. Pode morrer em vários sentidos. Pode ficar enfermo espiritualmente. Pode ficar letárgico. Uma pessoa cuja alma está morta, né, está morrendo, está fraca, ela tem dificuldades para orar, tem dificuldades para buscar a Deus, para ler a Bíblia. Isso por quê? Porque ficou muito tempo talvez ouvindo mentiras, ou se associando com mentirosos, ou com coisas do mundo, ou pessoas do mundo. Isso denigre, isso machuca a alma. Então veja, as pessoas têm muito cuidado com o corpo, sim. Você dificilmente vai comer uma coisa que você não gosta, certo? Então, se temos todo esse cuidado com o corpo, por que não temos o mesmo cuidado com a nossa alma? Ela merece a mesma atenção que o teu corpo. Você não pode dar qualquer coisa, você não pode ouvir qualquer mensagem. Você não pode estar envolvido com qualquer tipo de companheirismo. E isso denigre e machuca a tua alma, pode levar ela à morte. Vamos lá, eu restaurarei, de 54. Um homem que é nascido do Espírito de Deus ama ir à igreja. Se há um lugar para ir, certo? Porque tem lugares onde você não pode ir. Uma banda falava isso, um dos seus últimos sermões. Hoje, infelizmente, vivemos um tempo em que, se você quiser ser... Se quiser que Deus atrai, se você quiser atrair a ira de Deus contra você, é só você pisar os pés em certas igrejas. É triste hoje. Mas você quer nascer de Deus, você quer ter companhia, você quer ter companhia com os irmãos, você quer estar na igreja. Mais do que gosta de jantar quando está com fome, o homem espiritual por dentro precisa ser alimentado. Se aquele homem não for alimentado, ele morrerá. Ele morre. Ainda que ele esteja congregando em alguma igreja, em algum tabernáculo, se ele não receber o tipo certo de alimento, seu homem interior se fragilizará e morrerá. Não estou aqui apenas falando de pessoas que creem na palavra, estou falando daquelas pessoas que estão ainda. Tem aqueles que não têm onde congregar, sim.
Romana fala disso. Mas também tem aqueles que estão congregando. E mesmo estando congregando em um local, estão morrendo ali dentro. Por causa do tipo de comida, de alimento que está sendo dado para eles. No dia que o Senhor me chamou para o ministério, Ele me deu aquela escritura lá, de Reis, 2 Reis, onde fala sobre aquelas colossíntidas que estavam sendo servidas ali para os discípulos dos profetas, você lembra? Geazi levando ali uma comida que ele achava que ia fazer bem e não sabia que era morte na panela. Logo mais à noite eu fiz a leitura daquela escritura, foi a primeira vez que eu li, depois eu fui para um culto lá, que na congregação eu estava, recebi o chamado para a mensagem, para o ministério, melhor. Então o Senhor me fez entender aquelas palavras. Ele disse, eu estou te guiando para um povo que está sendo servido veneno, mas eu vou te ajudar a levar farinha para esse cozido envenenado, para que os meus filhos não morram, para que suas almas não morram, não pereçam. Então é terrível isso. Então, se o homem exterior não for alimentado, ele morrerá. A alma, meus irmãos, é do mesmo jeito. E assim será o homem interior. Ele tem que ser alimentado. A Bíblia disse, Jesus disse a Satanás no debate, ele disse, está escrito, não é só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que está da boca de Deus. É assim que o homem vive, não só do seu pão, do pão do homem, né? Mas da palavra de Deus, o homem vive. Se o seu homem exterior vive de pão, o pão do homem. Seu homem interior vive do pão de Deus. Então, este homem interior é a parte eterna do homem que há nele, que veio do céu. Mamãe ensina assim. Nossa alma, mamãe disse, é uma parte de Deus, se você veio de lá. Se você é sua descendência. E essa alma, por ser do céu, de Deus, eterna, não pode se alimentar com qualquer coisa, com qualquer tipo de doutrina, de ensino, de palavra. Porque, veja, como eu disse, o cuidado que se deve dar para essa alma é tão importante quanto o alimento que é dado para o corpo. Então, dificilmente você vai comer alguma coisa que você não gosta, mas nós damos qualquer coisa para a alma. Muitos fazem isso. Se debatem aí assistindo vídeos que às vezes tira a sua paz, tira o seu sossego. Há uma unção, há um espírito ali inquietando a tua alma. Você está alimentando a alma com coisas erradas. E se o alimento que a alma recebe não for o alimento apropriado, ela vai continuar faminta até ficar doente, até ficar enfermo, até perecer e morrer nessa condição. Então, assim como o corpo pode se enfermar com um alimento errado, que pode lhe fazer mal, o mesmo pode acontecer com o nosso homem interior. Olhando para o invisível de 58, mas o homem é feito como uma ovelha, e uma ovelha não consegue encontrar o caminho de volta, disseram-me. Quando ela está perdida, está totalmente perdida. E assim com o homem. Quando está perdido, fica absolutamente desamparado. Ele deve ter um pastor para guiá-lo. E o homem, quando ele escolhe, com o passar dos dias, verificamos o homem piorando continuamente, preferindo andar por vista do que por fé, pelo invisível. Ou seja, algumas pessoas pensam que seguindo aí uma grande e bonita igreja, vão encontrar Deus ali, a sua palavra. Estão errados. Isso porque estão andando por vista, como disse o Nombrana. E as aparências, meus irmãos, enganam. E quando ele faz isso, ele rouba o homem interior, que é a alma. É isso. É uma igreja grande, deve ter muitos membros lá, então deve ser uma mensagem poderosa que prego lá e fica lá e se alimenta daquilo. Está matando a sua alma, seu homem interior. Essa é a parte eterna do homem. Agora, nem só de pão viverá o homem, disse o Senhor, mas de toda a palavra que está da boca de Deus. E o ser físico de um homem, para ser cuidadoso, não é toda a razão pela qual Deus o colocou na terra. Deus não te colocou aqui apenas para você se preocupar com os afazeres aqui da tua vida, nominal, terrena. É importante, porque você está aqui neste mundo. Mas você não deve viver só em função disso, o teu corpo, com o que comer, com o que vestir. É isso que ele está dizendo, sim? É o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Porque o que ele faz com esse ser físico é muito pouco. É a sua alma que conta. É o homem interior que não veio da terra, veio do céu. E essa é a parte eterna do ser humano. Então veja, meus queridos, dentro dos nossos corpos humanos, habita ainda um outro homem além de nós mesmos. É segundo o Humano Ensinável. É como se houvesse duas pessoas aqui. Certo? Que é este homem interior e o homem exterior. Então, ou nós somos guiados e conduzidos por Deus, ou conduzidos por nós mesmos e por nossa própria vontade, que por sua vez é controlada pelo diabo. Mensagem, o homem interior, de 53. Você já pensou que dentro do nosso corpo há outro homem? Você sabia disso, que existe outro homem dentro do nosso corpo?
E esse é um homem espiritual. Você já pensou nisso, irmão Ryan? Para ver o que... Sim, Senhor, é assim que ele está aqui, o homem interior. Agora, este homem interior, se é de Deus, é o Espírito de Deus, é isso mesmo? Que está dentro do nosso ser. Olhando para o invisível, agora outra data, 59. Dizem-nos que temos um homem exterior e um homem interior. E o homem exterior olha pelos olhos, e o homem interior anda por fé. Portanto, temos que ser liderados por uma dessas duas pessoas. Por fora, o homem exterior é o eu. É o eu, é a carne, a vontade do homem carnal. O homem interior é Deus mesmo ali. Por que isso? Porque a alma interior, o homem interior, é aquela alma que veio de Deus. É Deus mesmo ali. É uma parte de Deus em você. Veja, nós não vemos com nossos olhos, embora muitas vezes tenhamos pensado que vemos com nossos olhos, apenas olhamos com os olhos, mas vemos com o coração. Jesus disse a Nicodemos uma vez, aquele que não nasceu do Espírito não pode ver o reino de Deus. Caso contrário, ele quis dizer, você não pode entender o reino de Deus até que você nasça de novo. Então você tem que fazer um esforço primeiro para aceitá-lo, e então depois de aceitá-lo, você será capaz de entendê-lo. Amém? Graças a Deus. Então, meus queridos, existe um conflito entre esses dois homens. Lembra quando o irmão Branham contava aquela conversa que ele teve lá com o índio? Né? O índio teve uma conversa dizendo que tinha uma vontade, coisas que ele queria fazer, e as coisas que ele queria, as coisas boas que ele queria fazer não conseguia. E o mal que ele não queria fazer, citando Paulo, ele acabava fazendo. E ele dizia, olha, tem dois lobos aqui dentro de mim, e geralmente vence quem está mais alimentado. É isso mesmo, meus irmãos. Então Paulo ele falou desse dilema de que há aqui, entre aqueles que são crentes, mas que ainda são vencidos por sua carne, dois homens dentro, e que lutam, pelejam entre si. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. E uma banda disse que entre as duas vontades vai vencer aquela que estiver mais alimentada. Paulo disse isso lá em Romanos 7,14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo. O mal que faço, né? Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. É um outro homem aí fazendo algo no teu lugar, coisa que você não queria fazer. Teu homem interior, que é aquela alma que veio de Deus, quer fazer as coisas que são de Deus. Mas tem o homem exterior, que uma mãe diz que é nosso eu, né? É o homem carnal. Esse milita contra a vontade e a palavra de Deus. Então eu sei que em mim, isto na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O que Paulo aqui está dizendo? Não tenho livre-arbítrio. Eu não consigo decidir as coisas que eu quero fazer. Eu sei o que eu quero. Eu não quero fazer nada mal, mas eu sou vencido todas as vezes pelo meu outro eu. É isso que está dizendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo aqui está dizendo, há dois homens aqui dentro de mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque o segundo homem interior tem o prazer na lei de Deus, porque é a alma que veio de Deus, que é eterna, a parte de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então aqui Paulo está falando aqui como um pecador, né? Que alguém que ainda não se rendeu a Cristo, não tem a sua alma alimentada pela palavra. Essa é a situação de alguém que pode ser um eleito de Deus, sim, tem aquela centelha divina dentro dele, mas ele não consegue se posicionar pelas coisas de Deus, porque é o outro eu que está vencendo. É outro eu que está ganhando mais espaço. Então veja, as nossas vidas, nosso vestir, nosso falar, nosso viver, tudo é um reflexo desse nosso eu interior. É um reflexo. Então, se nós somos puros, se nós vivemos uma vida santa por dentro, se somos santos e puros por dentro, isso vai se refletir por fora também. Tem que acontecer. Então, não é exatamente pelo vestir ou pela conduta imoral que alguém é julgado. Não é porque a pessoa se prostitui, fuma, bebe, vai em bailes, boate.
ela não é exatamente julgada por isso. Lembra como a Amanda disse? Isso são atributos do pecado, né? Fornicar, adulterar, fumar, beber, jogar. Isso são atributos do pecado, que é a incredulidade. Então, você não vai ser exatamente julgado pela maneira por si mesma que você se veste, uma forma imoral, algo assim. Você é julgado pelo homem interior. É o homem interior que está aí dentro que faz essas coisas. O homem exterior é um reflexo do homem interior, que vai fazer com que ele atue dessa maneira. Foi como a Amanda ensinou aqui para nós. O Deus desta era maligna. 65. Estou lhe contando a verdade, e algum dia você a encontrará, nua, adúltera e não sabe. Eu juro que nunca transgredi os votos de meu marido. É Babilônia, assim. Seu marido irá julgá-la por isso se você o fez. Mas Deus irá julgá-lo pelo tipo de espírito que você tem em você. Não julga você pelo seu corpo. Não é exatamente pelo que você faz. Isso são apenas atributos. O que faz o teu corpo se prostituir? O que faz você adulterar, fornicar, mentir, beber? O que está aí dentro? O que está aí dentro que vai fazer você fazer essas coisas? Né? Ele não julga você pelo seu corpo, mas pelo seu espírito, esse homem interior. Então, por que, meus irmãos? Isso porque alguém pode estar limpo na carne apenas por uma questão religiosa. Lembra os sacerdotes, os fariseus que crucificaram Cristo? Pela lei eram irrepreensíveis. Na carne era limpo. Né? Mas você não pode julgar pela aparência. A aparência engana, como eu disse. Então, aqueles homens irretocáveis, né? No físico, no agir, em tudo. Mas o seu interior estava poluído. Era corrupto. Porque aceitava uma falsa doutrina contrária à palavra. O homem exterior é um ser físico que é controlado por 6 sentidos, ou melhor, 5 sentidos. O homem interior é um homem espiritual que é controlado por 5 sentidos, consciência, amor e assim por diante. O homem de fora, ver, provar, sentir, cheirar, ouvir, mas o interior desse espírito é uma alma e é controlada por uma coisa, seu livre-arbítrio. Você pode aceitar o que o diabo diz ou aceitar o que Deus diz, e isso determinará qual espírito está aí. É o que eu estou tentando dizer. Embora o irmão Branham usasse o termo livre-arbítrio, que eu já expliquei muitas vezes por que ele usava isso, o que ele está dizendo aqui para você é isto. Para alguém que aceita a palavra de Deus, ele tem que ser uma semente de Deus. E para que alguém aceite qualquer mentira do diabo, é porque ele já nasceu para ser uma semente dele. Já nasceu, na verdade, sendo uma semente dele. Então o seu livre-arbítrio, certo? Ele vai se inclinar para qualquer um dos lados conforme o tipo de natureza com o qual ele já nasceu. Então o seu livre-arbítrio, sua vontade, suas volições vão ser inclinadas, conduzidas conforme o seu eu interior que está aqui. Que ou veio do céu ou veio de outra dimensão. Se for o Espírito de Deus, ele se alimentará das coisas de Deus. E se não se alimentará de nada, e não se alimentará de nada do mundo. Jesus disse, se você ama o mundo, as coisas do mundo, é porque o amor de Deus ainda não penetrou neste interior. Satanás enganou você, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, os nossos livre-arbítrios são controlados por Deus ou pelo diabo. Se o Espírito Santo estiver habitando em nosso homem interior, nós buscaremos as profundezas de Deus, do contrário, buscaremos pelas profundezas de Satanás. Essa irmã Amanda explicou, quero ler rapidamente aqui, lá no seu livro das Eras, a partir da página 211. Eles não conheceram as profundezas de Satanás. Parece que este versículo é deixado de lado pelos comentaristas porque não foram capazes de compreender a que doutrina ou a que experiência se refere esta frase. Realmente é simples saber a que se refere. Primeiro vamos saber o que é a profundeza de Deus, e o oposto será verdadeiro quanto à profundeza de Satanás. Efésios 3,16, para que segundo a sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, é a escritura que lemos, sim? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, de acordo com esses versículos, quando um homem experimenta a profundeza de Deus em sua vida, é uma verdadeira experiência pessoal do Espírito de Deus habitando dentro dele.
e sua mente é iluminada pela sabedoria e conhecimento de Deus através da palavra. Mas veja, mesmo você sendo aqui iluminado e tendo essa experiência pessoal do Espírito, certo? Não pense que o diabo vai te deixar à vontade. O diabo vai fazer de tudo para te tirar dessa posição, dessa experiência que você tem com Cristo. Então, muitas vezes, há filhos de Deus que conhecem a palavra, se posicionaram por ela, mas o diabo não quer que nenhum filho de Deus prospere. Um filho de Deus, ele conspira contra a sua vida, contra a sua família, ele lança todos os seus dardos inflamados, assim, malignos contra ele. Então, muitas vezes, se a pessoa se fragiliza, é porque simplesmente se permitiu por alguma coisa. E o que eu tenho tentado explicar em base, o alimento da alma. Se você não é alimentado, se você não é instruído pela palavra corretamente desde o início, isso talvez no início não aconteça nada, mas daqui a alguns anos pode ser que a tua alma se fragilize. Em algum momento o diabo vai lançar aí uma casca de banana para você pisar em cima e escorregar. Porque faltou uma instrução correta. É por isso que nós temos que sempre ser instruídos, porque é uma forma de nós sermos reeducados. É a instrução correta da doutrina que vai fazer você ser alicerçado, ser fundamentado. Porque eu sempre tenho dito isso. Isso tudo que nós estudamos não é teologia, é vida, é poder, é o Espírito de Cristo na igreja. É isso que vai alimentar você no Espírito, no teu eu interior, para que você se fortaleça e se mantenha mais firme, para que na próxima casca de banana que o diabo te jogar, porque ele vai continuar jogando, né? Você já entenda que é um blefe dele e você não vai mais dar ouvido às suas mentiras. Porque agora você está bem alimentado. E você é um eleito, você é um filho de Deus. É o caso de Paulo. Meu eu quer fazer o bem, mas eu não consigo. Às vezes é por causa disso. Não está se posicionando porque está lhe faltando alguma coisa. É o alimento certo para a alma. Certo? Já pregamos sobre isso. Há um tema, há uma mensagem que eu preguei com esse título. Deixa eu ver onde que eu parei aqui para retomar. Porém, a profundeza de Satanás, será que ele procurará destruir isso? Ele procurará. Satanás quer destruir vidas, famílias. Ele quer isto. Ele procurará, como sempre, produzir um substituto para esta realidade de Deus. Como ele fará isto? Ele tirará o conhecimento da verdade de Deus. Sim. Não dê ouvido, Diógenes, o dualista, né? Não dê ouvido esse homem aí, esqueça isso. Tá, o que o diabo vai te oferecer em troca? Jesus é Deus, Jesus é seu próprio Pai. É um blefe de Satanás. Para produzir um substituto para essa realidade de Deus. Como ele fará isto? Ele tirará o conhecimento da verdade de Deus, destruirá a palavra oferecendo a sua própria. É assim que Deus disse? É assim que o Umbanda realmente falou? Não é exatamente isso, isso aqui foi um erro no Umbanda. Como é que o Diógenes falou isso? Não, esqueça. Não. Ele então substituirá o Cristo pessoal em nossos espíritos. Ele o fará assim como induziu Israel a fazer o mesmo, por meio de um ser humano reinando como rei em lugar de Deus. A experiência do novo nascimento será rejeitada a favor da filiação à igreja. Basta você ser membro da igreja aqui, o tabernáculo, está tudo resolvido. Siga a risca aqui nosso cronograma, nossos estatutos, está tudo bem. As profundezas de Satanás tinham sido introduzidas nesta era, e o fruto dessas profundezas de Satanás, as quais são mentiras, assassinatos e crimes horríveis, surgiu disto. Tanto no espiritual quanto no natural. Você já entendeu o que é o espírito nicolaíta? Sim? O espírito nicolaíta é terrível. Então, veja, o nosso homem interior, ele é controlado pela fé ou pela incredulidade. Por isso que eu disse que não tem livre-arbítrio aí. Tudo se resume a quem domina o teu eu interior. Então, o Umbanda ensinava isso. Nosso eu interior, nossa alma, ou ela é governada pela fé, que vem de Cristo, ou pelo contrário dela, que é qualquer outra palavra no lugar dessa fé, que é a incredulidade. Então, ou você é regido, governado, dirigido pelo Espírito Santo, ou você é dirigido e governado por Satanás. Então, nosso homem interior, ele é controlado ou pela fé ou pela incredulidade. Não pode ser pelos dois ao mesmo tempo. É impossível. Então, ou o nosso homem interior está se alimentando da palavra de Deus, ou está se alimentando das palavras do homem. Uma coisa ou outra, meus irmãos. Mensagem fé é a certeza que os crentes da Bíblia traduziram por fé é a substância. Fizeram uma tradução literal do inglês. Fé é a certeza, de 51. Quero ler apenas um pouco da Escritura antes de expressar esse pensamento. Hebreus 11:1. Agora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Agora, a fé é a certeza. Agora, não é apenas uma maquiagem, um pensamento, é uma certeza real. É algo tão real quanto qualquer outro sentido do corpo.
Há esses 5 sentidos que controlam este corpo. E há 2 sentidos que controlam o homem interior. E isso é a fé e a incredulidade para o homem interior. Não quer dizer que são as duas ao mesmo tempo. Em alguns sermões ele vai dizer assim, a fé é a incredulidade. Mas em outros que eu vou ler aqui para você, faço questão, ele vai dizer, é a fé ou a incredulidade. É um ou outro, não os dois. O homem interior ou é governado por a fé ou pela incredulidade. Então, ou nós nascemos para sermos crentes em toda a palavra, ou nós já nascemos aí para arrazoar com Deus e com tudo aquilo que Ele nos ensina. Fé é a certeza. Os sentidos do corpo são apenas para declarar ou para contatar as coisas terrenas aqui na terra, não as coisas celestiais. Então, o seu homem interior é o espírito que tem 2 sentidos, fé e incredulidade. Então veja, esses 2 sentidos são os sentidos da alma. E se a alma é governada pelo sentido da fé, como a banda chamava, o crente não vai se preocupar por não sentir alguma coisa. Eu não estou sentindo nada, irmão Jorge, eu orei, mas não estou sentindo nada. Se a tua alma é alimentada pela fé revelada, você não vai se preocupar se você não está vendo nada acontecendo, se você não viu o teu pelo se arrepiar porque você orou e terminou e parece que tudo continua igual. Você não vive por vista, você não anda por vista, você não anda por sentimentos, por sensações. Você anda por fé como nosso pai Abraão. Amém? O princípio da fama de Jesus. Não sei se esse sermão foi traduzido. Nunca vi uma mensagem com esse título. 53. O princípio da fama de Jesus. Agora, olha, o que é fé? A fé é o 6º sentido. 5 sentidos controlam este homem. Deus colocou o homem em 5 sentidos para entrar em contato com essa casa terrena. Você não contata Deus com seus 5 sentidos. Você conhece a Deus, você contata a Deus pela fé, que é o seu 6º sentido. E existem 2 sentidos da alma, fé e incredulidade. Se você está possuído pela fé, a fé é tão real para você quanto a visão. Se você crê que esta camisa é branca esta noite, se você tem uma visão e tem uma fé em sua visão, e você diz isso, que a camisa é branca, se você crê que Jesus Cristo te curou no Calvário, sua fé declarará a você tanto quanto a sua visão causa isso. Você está curado agora mesmo, acabou, vê? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se vê, não se prova, não se sente, não cheira, não se ouve. Você crê nisso. Você diz, bem, não me sinto nada diferente. Você não deveria se sentir diferente. Você deveria crer. Isso está certo. O Senhor te abençoe, tenha fé em Deus. É isso. Não se preocupe. Se após a oração você achar que não subiu a Deus, você não vive por sentimento, você vive por fé. O teu homem interior se alimenta das promessas de Deus. Você descansa que Deus não é homem para mentir, para te enganar. Ele prometeu te abençoar, ele disse, batei e a porta vos abrirá. Você acha que ele não vai cumprir isto? Não dê ouvidos ao diabo. E é isso, quanto mais você se alimenta dessas coisas, quanto mais você ouve essa palavra e quanto mais ela te encoraja, mais isso te fortalece. Ainda que você não vê nada acontecendo. Ainda que aparentemente parece que nada está acontecendo. Mamãe disse, quando você ora para o monte, ergue-te, levanta-te. Ele disse, pode ser que você olhe e o monte continue lá, mas pelo menos um grãozinho do pó lá do monte já se levantou. Não é assim que ele falava? É isso. Porque você não vê, mas não importa. Você não se baseia em alguma coisa que está vendo. Você sabe que Deus está fazendo. Deus está operando. Lembra lá na Babilônia, quando Daniel estava orando? Orou tantos dias, 21 dias. E ele achou que Deus não estava respondendo, e levou 21 dias para responder. Não, a palavra diz, o anjo apareceu e disse, olha, desde o primeiro dia Deus te ouviu e te respondeu. Mas o anjo aqui dessa terra me fez oposição. Então Deus está atento a ti e a tua súplica. Clame a Ele e Ele vai te responder. Desde o primeiro dia Ele já está respondendo, já está trabalhando para essa tua causa que você apresentou a Ele. Mas até que isso aconteça, não ande baseando-se em alguma coisa que você acha que devia estar sentindo e não está sentindo nada. Você não anda por vista, você não anda por sensação, você anda por fé. Tomando Deus em sua palavra. Há várias formas de traduzir isso. Pode ser levando Deus ou aceitando Deus em sua palavra. 53. O que é fé? A fé é a certeza, não apenas um pensamento mítico. É a certeza das coisas esperadas. A evidência das coisas que você não vê. Saboreia, ou sente, ou cheira, ou ouve. Não há nenhum dos sentidos que o declare, exceto o 6º sentido, que é a fé. O homem exterior é governado pelos 5 sentidos, visão, paladar, tato, olfato e audição. O homem interior é governado
por dois sentidos, fé ou incredulidade. Agora fez uma diferença, você viu aqui? O homem interior é governado ou pela fé ou pela incredulidade, é um dos dois. Se você acredita, isso é tão real para você como se qualquer um dos sentidos naturais do corpo declarasse. E realmente, esses sentidos do corpo podem ser enganados, mas a fé é absolutamente infalível. Amém? Porque você sabe que a palavra de Deus é infalível. Você pensa que a palavra de Deus vai falhar com você? Não vai falhar. Simplesmente não vai falhar. Então, essa fé que você tem nessa palavra infalível torna você infalível. Fé, relato da viagem à África de 52. A fé é um elemento, é um sentido, é um sexto sentido do corpo humano. É o único sentido. A alma humana possui dois sentidos. Parte de um homem que seus 5 sentidos controlam o corpo humano: ver, provar, sentir, cheirar, ouvir. E o homem interior tem 2 sentidos. Isso é fé e a incredulidade. Um deles governa. Um deles. Nunca os dois ao mesmo tempo. Portanto, ou ele é um crente ou ele é um incrédulo. Não existe meio termo. Não se pode ser os dois. Chegamos a um ponto até que eu estou pensando seriamente sobre isto, se não estamos jogando no limite muito perto. Você não acha? Cristão limítrofe, ou seja, aqueles cristãos que ficam titubeando entre dois pensamentos. Ele é crente ou ele é incrédulo? Se está titubeando, é incrédulo. A alma dele pode ser de Deus, mas tem que ser alimentada com aquilo que é do céu. Você acredita que existe tal cristão limítrofe? Existe. Eles têm medo de se lançar no fundo, limítrofe. Então, tem crentes que querem se posicionar, mas não tem força, não tem coragem. Tem medo, como diz uma banda. Eles têm medo de se render totalmente, de fazer morrer totalmente o seu eu. Tem crentes que estão aí na mensagem que tem essas lutas consigo mesmo, essa dificuldade. Porque parece que eles têm medo de alguma coisa que eles teriam a perder. Você não tem nada a perder quando você se rende a Cristo. Então veja, irmãos, só existem 2 forças espirituais que operam sobre nós, que é o Espírito, ou o Espírito Santo em nós, ou a nossa mente natural, que o diabo trata com o nosso eu interior, através da incredulidade na mente, que é para tentar justificar qualquer tipo de ato de desobediência contra a palavra de Deus. Mensagem dia da vitória. Isso nunca dá ao homem interior uma chance de operar. Nós somos um ser trino, alma, corpo e espírito. Agora, mas quando a mente natural, as 2 forças espirituais que operam em você são a sua mente e seu espírito. Vê agora, a mente natural, altamente polida, tentará alcançar algo por meio da sua inteligência. Vê? E quando ele faz isso, exatamente quando ele faz isso, ele se lança para longe do homem espiritual que está nele. E é aí que causa problema, bem aí. Veja, ele tenta decifrá-lo em si mesmo. Então, isso porque a mente natural ela vai discordar do sexto sentido da fé. Não dá para você servir a 2 senhores, mas só podemos ser controlados por um deles. Pergunta e resposta número 4. Você é um homem exterior que é controlado por 6 sentidos. Você é um homem interior controlado por um sentido, que é a fé. E esta fé discorda de todos os 6 sentidos, se os sentidos não concordarem com a fé. Mas um é contrário ao outro. Agora, desde que os 6 sentidos concordem com a fé, maravilhoso. Mas quando os 6 sentidos discordarem da fé, então deixe os 6 sentidos em paz. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Eu orei, o Senhor orou por mim, não estou vendo sentido de cura, não vejo nada. Se os 6 sentidos da carne não te mostram um resultado, esqueça, deixe isso em paz. Continue com o 6º sentido da fé. É aí que você vai produzir efeito. Se você não crer que a fé revelada vai te dar a cura, certo? Então você está deixando que o teu eu, os outros sentidos do eu exterior, vença você. Então veja, algumas pessoas elas dizem que creem, quando na verdade elas estão apenas convencidas disso. Foi o que uma banda quis dizer com relação aos cristãos limítrofes. Apesar de até concordarem com a palavra. Mas será o seu homem interior que vai governar. Que por sua vez, como disse uma banda, é dirigido por um desses 2 sentidos. Doenças e aflições de 50, certas pessoas chegam e dizem, eu creio. Eles acham que creem. Mas se você encontrasse uma em 1000 que realmente cresce, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós somos controlados, nossos corpos são através de 5 sentidos. Quantos sabem que isso é verdade? Deixe-me ver sua mão.
5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. Esses controlam o homem natural. Agora, existe outro homem no lado interior, o qual é o homem de fé. Ele possui 2 sentidos. Um deles é fé, o outro é a incredulidade, os quais formam o número perfeito de Deus e 7 sentidos que você tem. Então veja, é esse sentido da fé que fará o crente não somente crer, mas aceitar e atuar em cima da sua fé, em cima da palavra revelada. Mensagem Cristo Isto, sem tradução, de 51. A fé é um sentido individual além de qualquer outro. A fé é um sentido individual além de qualquer outro lá. É o 6º sentido. Este é o homem de fora, que Deus colocou em carne humana aqui. Dê a ele os 5 sentidos para entrar em contato com o seu lar terreno. E o homem interior, o espírito, tem 2 sentidos, que são a incredulidade e a fé. E quando a sua fé diz que você será curado, da mesma forma que a sua visão diz que aquele homem tinha uma gravata vermelha ou um terno marrom, acabou. Pois a fé é a certeza das coisas que se esperam, a evidência das coisas que você não vê. Não prova, sente, cheira, ouve. Amém? Aí está você crer nisso. E você não pode aceitá-lo agora até que acredite. E você tem que crer antes de agir. Você vê o que eu quero dizer, amigos? Sim, irmão, nós estamos vendo o que o Senhor está nos dizendo. Se alguém não pratica ou obedece, é porque ainda não conseguiu crer, mas apenas se convenceu que crê. As pessoas ficam na plataforma e dizem, bem, por que algo não acontece? Por que não? Isso não pode acontecer até que você primeiro acredite, aceite e confesse que está certo. Pronto. Uma vez que você aceita, que o teu eu interior é cultivado pelo ensino correto da palavra, a orientação correta, a fé correta, pronto. Não tem sensação, não tem sentido do eu exterior que faça você mover da posição que Deus te colocou como vencedor. Amém? Como conquistador. Então, não se pode ser crente e incrédulo ao mesmo tempo. É assim que uma banda ensinava. Existem esses 2 sentidos para a alma, mas uma alma somente pode ser governada por um desses sentidos. Quero ler mais uma vez sobre isso aqui. O caminho provido por Deus, de 53. Agora, Deus colocou o homem primeiro à sua própria imagem, que era a imagem de Deus, e Deus é um ser sobrenatural. Ele era um homem sobrenatural. Por que isso? Por que o irmão está dizendo que Adão, quando foi criado, era um homem sobrenatural? Porque antes de Deus colocá-lo em um corpo de carne, Deus o colocou em um corpo teofânico. E Adão estava andando ali no jardim do Éden, na sua teofania. Na teofania, lá no Éden, digo. Estava ali num corpo espiritual. Era um homem sobrenatural. Até que então Deus o criou um corpo terreno para que ele habitasse ali. Certo? E então ele o colocou em 5 sentidos. E nenhum desses 5 sentidos declara ser seu lar celestial. Só mais um detalhe aqui. Por que Deus quis fazer Adão dessa forma? Por que antes de colocar já no corpo físico, deu para ele um corpo espiritual, um corpo teofânico? Para que ele fosse um tipo perfeito de Cristo. Né? Então, Adão estava ali num corpo teofânico. Estou tentando lembrar dos termos que o Umbanda usava. Eu acho que eu não vou conseguir lembrar. Mas isso aí era, em tese, era um tipo de como que era o Cristo. Antes dele vir no seu corpo físico, nascimento virginal, ele já tinha um corpo espiritual, um corpo palavra, um corpo teofânico. Por isso que Adão era um tipo perfeito de Cristo. Né? Porque assim como Adão pré-existiu antes da sua existência física terrena, ele já existia, já estava ali no Éden em um corpo não físico. É um tipo do que Cristo era. Antes de ele nascer, ele já tinha uma pré-existência. São tipos perfeitos. Só para cutucar aqueles que não creem na pré-existência do Filho de Deus. Então ele o colocou em 5 sentidos. E um desses sentidos declara seu lar celestial. Esses 5 sentidos declaram o seu lar terreno. E Deus deu a ele 5 sentidos. Os 5 sentidos controlam o corpo humano. Os 2 sentidos controlam o homem interior. Isso é fé e incredulidade. Você possui ou um ou outro esta noite. Amém? Você pode dizer que crê, você pode tentar se passar por um crente, você apenas se convence que é um, mas quando você realmente acredita, isso resolve tudo, isso é tudo. Apenas 2 coisas, fé e incredulidade. Esses são os 2 únicos sentidos que restam ao homem sobrenatural. O homem natural tem 5 sentidos, o homem sobrenatural, o espírito, tem 2 sentidos. Isso é fé ou incredulidade. Você tem que ter um deles. Se você está possuído
por um esta noite, você é um cristão. Se você está possuído pelo outro, você não é cristão. Não importa se você nunca fez uma coisa a mais em sua vida. Como aqueles cristãos lá, os fariseus, os saduceus, né? Os sacerdotes que crucificaram Cristo. Pode ser que na vida deles ali, na carne, né? Nunca fizeram nada de mal. Não importa se você nunca fez uma coisa mais em sua vida que você saiba, você ainda é um pecador, porque você nasceu em pecado. Mas não importa o que você fez, você pode ser uma prostituta de rua. Se você crê em seu coração que Jesus Cristo era o Filho de Deus, não Deus, o Filho de Deus, se arrepende e o aceita como seu Salvador, você é um cristão e um crente. Isso mesmo, vê? Isso é tudo, uma das duas coisas. Então não importa o que você tenha feito, não importa quantas vezes um cristão caia, não importa. Se ele é um cristão, se ele é um filho de Deus, o importante é que ele saiba que ele é um cristão, um filho de Deus. E se alimente, permite o Espírito Santo alimentar sua alma com o ensino correto, com a doutrina correta. Se você alimentar a alma, o seu eu interior com o ensino correto, eu creio que você vai ser muito mais forte para as próximas ciladas que o diabo possa ainda levantar contra você. Amém? É isso. Paulo disse, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas como é que ele vai fazer para não cair? É só você estar sempre bem alimentado espiritualmente. É isso que te fortalece. Não há outra forma, meus irmãos. Não é uma simpatia, não é essa coisa boba aí que você vê nas iluminações. Vem aqui, vamos fazer uma corrente, pega um envelope aqui, você vai contribuir, mas todas as noites você vai vir aqui e vão pegar água benta e vão jogar em você um óleozinho. Isso aí é tratar as pessoas como crianças. No início da fé, talvez até ajude alguma coisa. Não vou dizer que é errado. Até ajuda, né? Ungir a pessoa com óleo, sabe? Mas o óleo é tipo do Espírito Santo. Mas quando você já está amadurecido para invocar o próprio óleo do Espírito sobre você, você não precisa mais ser tratado como criança. Você não precisa mais disso. Certo? Amém. Eu vou lançar aqui para nós ganharmos tempo. Eu não vou ler tudo que está aqui. Já quero concluir aqui. Já passamos do tempo aqui. Então vejo, meus irmãos, esse nosso eu interior, nosso homem interior, uma banda disse, é a nossa alma, que é uma parte de Deus, que é governada por Deus, mediante aquela fé que Ele nos revela. Mas veja que ninguém é uma parte de Deus por uma escolha sua, própria nossa. Você se decidiu, você quis, você escolheu isso. Eu quero ser uma parte de Deus. Você decidiu isso? Ninguém te deu poder. Você não decide, você não tem livre-arbítrio. Por mais que exalte tanto o livre-arbítrio, a vontade humana, ela não tem poder para fazer algo do qual você já nasceu para ser. Ou Deus já te fez como uma parte dele ou não. Não é uma escolha sua. Isso é somente por eleição divina. Aqueles que estiveram na mente de Deus no princípio, na forma de atributos, são os que Ele tem adotado como seus filhos. Mesmo que ele tropece, mesmo que ele caia, como eu disse em Umbanda, se ele tem um eu interior aqui que vem dos céus, ele vai se alimentar da palavra de Deus e ele vai vencer todos os desafios, todas as lutas, todas as tentações. Futuro lar da noiva terrenal, 64. Agora no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. As três fases. Primeiro foi um atributo que estava em Deus, que ele pensou em si mesmo como ser humano, e isso transmitiu para ser Jesus. E agora, se você alguma vez estiver lá, você estava com ele então. Pois há uma forma de vida eterna que é Deus, e você tinha que ser uma parte de Deus no princípio. Não que você simplesmente escolheu aqui embaixo. Ele escolheu você. Então tenta harmonizar aí, não sei como você vai conseguir, mas tenta harmonizar esse negócio de livre-arbítrio com o que ele está dizendo aqui. Isso aqui não tem nada a ver com livre-arbítrio. Não é você que escolheu, não é você que decidiu. Teu livre-arbítrio vai ser inclinado conforme o tipo de espírito com o qual você já nasceu. Tudo que o Pai me tem dado virá. Aí que está. Então a única maneira para alguém ser salvo é ser uma parte de Deus, desde o princípio, como disse aqui o Mambana. Porque os tais foram pré-ordenados para receber a palavra, confiar nela e perseverar nela, ainda que caia, ainda que tropece. Ele foi chamado. O diabo vai se levantar contra você, é normal. É normal que você caia. O importante é que você se levante todas as vezes. É aí que você prova o teu destino, a tua eleição, a tua origem. Então Jesus, ele não veio para salvar ninguém que não seja da mesma semente do seu Pai. Mensagem, e não sabeis. Agora, a única maneira nesta esfera que você poder alguma vez estar nesse homem interior, você tem que ser pré-ordenado, porque você estava com Deus. Você é uma parte de Deus. Eu estava em meu Pai. Também estava em meu avô, no meu avô. Pela semente eu estava nisso.
e eu estava em Cristo. Agora a semente espiritual. Aqui está falando de Deus, sim? Aquele que unge, Cristo. Você estava em Cristo antes da fundação do mundo. Ele veio redimir aos seus, os seus que estavam nele. Aleluia! Seus filhos que estavam nele. Ele nunca veio para salvar os filhos do diabo. Esses vão ter o seu eu interior alimentados por aquele sentido da incredulidade, que vai estar sempre arrazoando contra Deus, contra a sua palavra. Então os filhos do diabo não podem ser redimidos, porque não são uma parte de Deus, para começar, e nem sequer tiveram uma representação em Cristo. Eles vão perecer em seus pecados, separados de Deus, cujo homem interior, que eu disse, é governado pelo esse sentido da incredulidade. Mas quanto aos eleitos, meus irmãos, uma vez que foram resgatados e trazidos ao companheirismo de Deus, da sua palavra, a separação que antes havia entre eles e Deus não existe mais, acabou para sempre. Sem eles deixarem nenhuma culpa ou consciência de pecado, ainda que o diabo continue acusando eles. Mas Deus é o Consolador. Deus é o advogado. Amém? O Deus que é rico em misericórdia, aquele que é nascido de pecado, não comete pecado. O adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado, nem mais deseja pecar. A questão do pecado acabou. Você se torna uma parte de Deus em Cristo. Cristo morreu para redimir você. Amém? Então, veja que a única coisa que pode tornar um homem bom é Deus mesmo estando nele. Atuando assim no âmago da sua alma. Que é uma parte de si mesmo, através desse sexto sentido da fé. Porque desde que o homem caiu, não há mais nada de bom nele. Então qualquer característica boa, qualquer coisa boa que nós fizermos, meus queridos, qualquer coisa boa que possa ser encontrada em mim e em você, nada mais é do que o próprio Deus aí em você, essa centelha, esse eu que veio dos céus, em você. Porque nós mesmos, enfim, nosso eu exterior, o que somos? Somos um fracasso. Mensagem Jeová Jireh de 57. Um homem é um fracasso. Ele está totalmente perdido em seu nascimento. Não há nenhuma coisa boa no homem. Se há uma coisa boa em um homem, é o que é a parte de Deus que está dentro dele. A única coisa boa que é em nós é essa coisa com a qual nós já nascemos, sim? Porque o homem em si mesmo não é totalmente bom e não há qualquer bondade nele de modo algum. É Deus que fez isso por ele. Graças a Deus. Amém. Amém. Eu vou pular muita coisa aqui já para nós concluirmos. Então, para nós encerrarmos aqui, meus irmãos, quando nós andamos por fé e não por vista, como o incrédulo faz, então nós conseguimos ver o sobrenatural de Deus o tempo todo, nos guiando e nos conduzindo e nos fortalecendo. Amém? O que pensais vós de Cristo, de 53? Olhe para a armadura cristã. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, gentileza, paciência. Isso está certo. Vê, todas essas coisas são a armadura cristã. Esse é o homem interior que, pela fé, olha através destes olhos e vê as coisas que não são. Abraão era um homem que, sendo velho e sua vida a corrente estava morta dentro deles, a Sara, sua esposa, tinha quase 100 anos, e ainda assim ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte dando glórias a Deus. Vê? Pois ele suportou ver aquele que é invisível. Ele não teve que olhar para o natural, ele via o sobrenatural o tempo todo. E é assim que queremos fazer, olhar para o invisível. Só o teu eu interior é que vai fazer você ter essa visão. Ainda que tudo ao teu redor pareça contrário. Ainda que tudo pareça estar conspirando contra você. Deus está te guardando. Deus está guardando a sua igreja. Amém, meus irmãos? Não sei mais o que dizer, é isto. Se nós andamos por fé, nós cremos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E tudo mais que temos necessidade, Ele nos alcançará. Pode haver um tropeço aí, pode haver uma oposição do diabo, como houve lá com Daniel. 21 dias, mas desde o primeiro dia, Deus lhe ouviu. Desde a primeira oração que você fez, Deus já ouviu. Apenas espere e confie. Contemple o invisível, como diz uma banda. Porque se somos alimentados nesse nosso eu interior por essa fé, você vencerá. Ainda que o visível te mostre o contrário. Ainda que os teus sentidos queiram se opor à fé revelada. Amém. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai, nos ajude, Senhor, com essa ministração da palavra, a andarmos não por vista, não pelo visível, mas por fé. Porque assim disse teu Cristo, que o mundo, a parúzia de Cristo,
é visto, é conhecido não pelas coisas aparentes, não pelas coisas visíveis, mas pela palavra revelada. Então, Senhor, aqui estamos desejosos de mais uma vez ser encorajados por Ti, pela Tua palavra, a permanecermos nela, Senhor. Se algum filho Teu aqui tem caído, tem falhado, Senhor, que Tu ajude, que Tu sustente com a Sua mão e o faça levantar. Não importa quantas vezes ele tenha caído. Como o Teu profeta disse, não importa que alguém tenha sido uma prostituta de rua, uma vez que ele tenha fé em Cristo Jesus como Filho de Deus e crê e se posiciona por Ele, toma Ele em Sua palavra, o recebe, o aceita, o confessa, ele é um vitorioso, ela é uma vitoriosa. Então, Senhor, só a vitória no sangue do Teu Cordeiro. Então nós suplicamos, Senhor, não por nós mesmos, nós não merecemos nada, não somos dignos de nada. Sabemos que há uma lei que conspira contra o nosso eu interior que quer fazer o correto. Há uma lei que conspira contra as coisas que Tu pede para nós fazermos e não conseguimos. Então, Senhor, encomendamos aqui nossas vidas nas Tuas mãos. Que Tu nos dê o governo, Senhor. Que o governo certo de nossas vidas esteja sobre nós. Que a Tua igreja possa marchar triunfante. Cada um dos Teus filhos, Senhor. Abençoe poderosamente cada um dos Teus filhos que tem se posicionado por essa fé. Que os faça contemplar o invisível. Ainda que haja uma oposição, ainda que haja uma contenda, ainda que haja uma perseguição por causa dessa fé invisível, que Tu os faça prosperar, Senhor, na sua posição. Ajuda a Tua igreja que aqui está, Senhor. Nos ajude, Senhor. Alimente-nos, Senhor, com a palavra correta. Alimente nossas almas, Senhor. Se há uma alma aqui enfraquecida, lânguida, franzina, debilitada, que Tu possa levantar nesta manhã. Ou quem quer que ouvir esta mensagem. Que há esperança para um filho Teu que está posicionado na Tua palavra. Ajuda-nos nisso, Senhor. Encoraja a Tua igreja. Levanta-te, brilha e resplandece essa palavra. E assim nós faremos, Senhor, porque Tu estarás conosco, brilhando e fazendo estas obras através de nós. Como parte de Ti. Assim pedimos e Te damos graça por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.